Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra no Brasil, este domingo, a festa de Todos os Santos, cuja data no calendário é 1º de novembro, mas que aqui sempre é transferida para o domingo posterior. Por que a Igreja celebra, como nós dizemos na oração inicial da Santa Missa, numa só festa, os méritos de todos os santos? Ora, porque, de fato, a Igreja triunfante, ou seja, a Igreja que já desfruta da glória, que já está diante de Deus, contemplando face a face, é muito mais numerosa do que os santos que nós veneramos, porque são canonizados pela Igreja, ou aqueles servos de Deus que são beatificados e também apresentados a nós como exemplo. Ou seja, o céu está povoado por milhares e milhares e milhares de almas que chegaram à união com Deus e que, atravessando essa vida, puderam contemplar face a face o Senhor. Por que alguns são canonizados e outros não? É uma pergunta muito interessante. E isso se deve ao fato de que os níveis de glória no céu não são iguais. Alguns comparam os santos no céu como recipientes de diferentes tamanhos, todos plenamente cheios. Então são todos totalmente felizes. São todos plenamente bem-aventurados. Contudo, em medidas diferentes. O que é que diferencia um santo de outro? O que diferencia um santo de outro é, de fato, digamos assim, a medida da sua caridade. Nós podemos crescer em caridade enquanto nós estamos nessa vida. Nós podemos crescer em amor a Deus enquanto nós estamos aqui. Quando morremos, então o grau de caridade que nós atingimos é encerrado. Por isso que nós, na teologia, chamamos o homem enquanto vive nesse mundo de homo viator. É o homem que está a caminho, que está em viagem para a eternidade. Portanto, enquanto nós estamos nesse processo de marcha para o céu, nós deveríamos ir crescendo cada vez mais em santidade, isto é, em amor divino. O amor divino deveria possuir a nossa alma de modo cada vez mais puro, cada vez mais intenso, cada vez mais perfeito, cada vez mais vigoroso, para que, encerrada essa vida, nós pudéssemos ir para o céu tendo um grau grande de glória. Ora, justamente por causa destes graus maiores de caridade que na vida eterna proporcionam um grau maior de glória, Deus quer ser glorificado pelos santos de maneira diferente. Então, por exemplo, alguns, Deus de fato quer ser glorificado através da imitação deles e da intercessão deles. Então, é muito interessante isso. Quem é que promove um processo de beatificação e de canonização? É Deus.
Deus. Por quê? Por exemplo, quando morreu Santa Teresinha, ela era uma monja carmelita, muito santinha, mas não tinha nada de extraordinário exteriormente. A própria madre do Carmelo em que ela vivia, quando ela morreu, disse: o que diremos dessa pobre monja? Porque ela morreu com 24 anos e teve uma vida aparentemente normal. O que acontece? De repente, algumas pessoas que a conheciam começam a pedir graças e vão sendo atendidas. E aí vão falando para outras. E as outras começam a receber mais graças, e começam a receber mais graças. Os milagres vão vindo, e as graças vão acontecendo. Deus vai concedendo graças, porque sempre é Deus que concede. Por quê? Ele está dizendo: olhem para ela, eu quero que vocês entendam a mensagem dela, que vocês a imitem, e por isso eu quero ser glorificado através da intercessão dela. Porque o culto aos santos, e isso é uma coisa muito importante na doutrina católica, sempre reverte em primeiro lugar a Deus. Deus é glorificado nos seus santos, assim como Ele é glorificado na nossa vida. Se nós damos testemunho de santidade, Ele é glorificado através de nós. Se os santos, intercedendo por nós, obtêm dele graças, se o seu exemplo desse modo é mais difundido, Ele é glorificado nos seus santos. Então, a devoção aos santos não tem nada a ver com idolatria. A devoção aos santos, ela não é uma adoração. O culto de latria, que em grego significa adoração, é exclusivamente dado a Deus, por todos nós católicos, e a esse mesmo Deus nós glorificamos, e Ele mesmo quer ser glorificado através dos seus santos. Então, justamente porque essas pessoas alcançaram um grau de caridade maior, e, portanto, um grau de glória maior, Deus mesmo quer ser glorificado através deles. Então Ele vai espalhando a fama de santidade, as pessoas vão rezando, as pessoas pegam devoção, e os milagres vão acontecendo, até que chega um momento em que a igreja, digamos assim, é obrigada a colocar aqueles servos de Deus no rol daqueles santos a quem ela presta uma homenagem pública, com o culto que nós chamamos de dulia, que é o culto dado aos santos. Dulia em grego é uma palavra que significa respeito. É o respeito que nós damos aos santos. Isso, portanto, é o que faz com que alguns sejam canonizados, ou seja, sejam colocados sobre os altares, e outros não. Mas todos eles estão nos céus. Ora, isso significa o seguinte, que nós, enquanto estamos caminhando na terra, precisamos buscar viver verdadeiramente uma vida santa. Queridos irmãos, eu olho para a nossa geração e me preocupo. Pois o fervor característico de quem busca a santidade está ausente no coração de muitas pessoas. Ou seja, não querem efetivamente viver uma vida dedicada a Deus, consagrada a Jesus Cristo. Não pensam de acordo com critérios cristãos, não fazem escolhas iluminadas pela fé. E a consequência disso é que, assim como existe uma grande comunhão dos santos, existe uma espécie de grande sintonia entre os pecadores. Se você pensa muito mais parecido com as pessoas que estão, por exemplo, na televisão, nos jornais, do que com Nossa Senhora e sua mensagem de Fátima,
como São João Paulo II, como os santos que a igreja nos apresenta, há algo errado com você. Quer dizer, o seu cristianismo está turvo. Porque a sua mentalidade e as suas escolhas não refletem esta direção para a santidade que todos nós devemos ter. Isso significa o seguinte: nós podemos não ser santos ainda. E de fato, não somos. Eu, pelo menos, não sou. Tenho muitos pecados. Sou muito imperfeito. Mas todos nós devemos, e temos a obrigação como cristãos, de tender para a santidade. Quer dizer, talvez você me diga assim: eu ainda não cheguei lá. Mas a pergunta que essa festa nos coloca é: eu estou naquela direção? Eu estou caminhando para lá? Eu estou voltado para lá? Porque aqui é que nós, efetivamente, percebemos quem é quem. Porque a Escritura diz que o justo cai 7 vezes ao dia. Portanto, nós somos pecadores. Jesus mesmo nos mandou dizer no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Prevendo, portanto, que os seus servos na terra, de algum modo, iriam cair. E caímos. Mas a pergunta é: nós estamos nos direcionando verdadeiramente para a santidade? Ou nós somos mundanos, profanos, homens que pensam de acordo com as mentalidades puramente seculares, que seguem as modas, as tendências, que têm comportamentos que muitas vezes são prosaicos, depravados, impróprios de alguém que efetivamente serve a Cristo? Essa é a pergunta. Nós estamos direcionados verdadeiramente para a santidade, ainda que não tenhamos chegado lá. Ora, é aqui, efetivamente, que se encerra um grande mistério que aparece, de algum modo, nas leituras da missa de hoje. O Evangelho nos apresenta as bem-aventuranças. Eu já comentei muitas vezes as bem-aventuranças, digamos, em verso e prosa. Porque a moral do Novo Testamento está como que sintetizada nas bem-aventuranças. Ora, eu queria hoje tomar um aspecto das bem-aventuranças que nós precisamos considerar. Em todas elas nós vemos uma espécie de paradoxo. Ou seja, o que é o paradoxo? É uma figura de linguagem em que uma verdade é mostrada desde a perspectiva de um contraste. É o que Jesus faz aqui nas bem-aventuranças. Ele mostra um contraste que parece ser uma contradição, mas que não é, e que manifesta uma grande verdade no seu fundo. Então Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. A palavra bem-aventurado significa feliz, né? Felizes os pobres em espírito. Felizes os que choram. A gente pensa, mas que coisa mais maluca. Jesus está dizendo que feliz, Jesus está dizendo que santo, Jesus está dizendo que bem-aventurado é quem é pobre, é quem chora, é quem é manso, é quem tem fome e sede de justiça. E quem tem fome e sede de justiça é por quê? É porque está debaixo de injustiça.
são os misericordiosos, são os puros de coração, são aqueles que o mundo diz assim, que gente trouxa, que gente otária, que gente esquisita, que gente ingênua, que gente boba. Jesus está dizendo que esses que estão em desvantagem na história, estes aqui são felizes. Por que são felizes? Porque Jesus diz que a santidade está com eles. Ora, por o seguinte motivo, e isso no Evangelho de São Lucas fica mais claro ainda, porque no Evangelho de São Lucas, Jesus apresenta o contraste. Então ele diz, felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. E aí ele diz, ai de vós ricos, porque passareis fome. Ele faz o contraste. No Evangelho de São Mateus, esse contraste tão explícito não aparece como em São Lucas. Por quê? Ora, por um motivo muito simples. Deus escreve a sua história através da vida dos seus santos na terra. Quem são os santos de Deus? Os santos de Deus nesse mundo são aqueles homens que têm fé, esperança e caridade. São aqueles homens que creem em Deus e o amam com profundidade. São aqueles homens, portanto, que procuram interpretar os desígnios da providência divina. Ou seja, quem é o santo? O santo é aquele que mergulha na vontade de Deus e que vai tentando entender o que é que Deus está fazendo para cooperar com Ele. Quem é o santo? O santo é aquele que, pela sua vida de oração, pela sua meditação das Escrituras, ele quer ser um cooperador de Jesus Cristo. Então, ele tenta penetrar na mente de Cristo, sondar o seu coração, perceber para onde o Espírito Santo está soprando, a fim de docilmente cooperar com Ele. Estes são os santos. Eles não querem fazer a sua vontade, eles querem fazer a vontade de Deus. Eles não querem seguir a sua própria mente, eles querem seguir a mente de Cristo. Eles não querem ter os seus próprios critérios, eles querem ter os critérios do Senhor. Eles não querem agir de modo próprio, eles querem agir movidos pelo Senhor. E o que acontece? É que, portanto, existe uma diferença muito grande entre o modo como Deus conduz os seus santos e o modo como os ímpios, para utilizar uma linguagem da Escritura, são conduzidos. Por quê? Porque os ímpios são guiados pelo seu próprio engenho. Então eles colocam suas artimanhas, as suas roubalheiras, as suas espertezas, as suas sagacidades, as suas malandragens, e vão conseguindo tudo aquilo que querem por causa da astúcia maligna que eles possuem. O ímpio acredita apenas na lei da matéria. Ele acredita que o mais forte prevalece, que aquele que tem mais força humana é quem ganha. O ímpio age com toda a mobilização do seu poder material, porque é a única coisa com a qual ele conta. E por isso, ele parece prevalecer, ele parece ganhar, ele parece levar vantagem. Só que
Os projetos do malvado dão em nada, diz a Escritura. O Salmo 2 diz: ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente, e então em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Ou seja, os santos são conduzidos por uma ordem mais alta, são conduzidos por aquilo que se chama de providência especial de Deus. Por isso eles não precisam colocar tanto empenho, tanta força, tanta astúcia, tanta sagacidade. Eles vão cooperando com o Senhor. E cooperando com o Senhor, eles vão entendendo o que é melhor. Por isso eles podem ser pobres, mas deles é o reino dos céus. Por isso eles podem chorar, porque eles são consolados. Por isso eles podem ser mansos, porque eles possuem a terra. Por isso o espírito das bem-aventuranças é real. Por quê? Porque é Deus que conduz os seus santos mediante a sua providência especial. Isso é muito importante nós entendermos, porque às vezes na vida nós ficamos frustrados. Por exemplo, quando alguém te passa a perna, quando alguém te rouba, quando alguém é desonesto com você, quando parece que não vale a pena ser santo, quando parece que na verdade o crime compensa, quando parece que a desonestidade é que vence, quando parece que aquilo que está errado é que efetivamente triunfa. Isso é só uma aparência. Por quê? Porque Deus escreve a sua história através da vida dos seus santos. É a providência especial dele que conduz tudo para o seu devido lugar. E é por isso que aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, sendo filhos de Deus, alcançarão da misericórdia do Senhor graça, bênção, proteção, sempre. Vejam, essa é a história de Cristo. Cristo, nosso Senhor, nasceu pobre, viveu uma vida de trabalho, começou a pregar pela Galileia, pela Judeia, foi difamado por uma mobilização caluniosa, inacreditável. Ele foi torturado, preso, morto. Os vampiros pareciam ter ganhado sobre ele. Naquela tarde de sexta-feira, os apóstolos pensaram: que fim terrível, como tudo aconteceu rápido, é inacreditável. Como é possível que as coisas tenham chegado a esse ponto? Há 4 dias ele estava pregando e fazendo milagres, agora ele está morto, depois de uma morte vergonhosa, de uma condenação feita de uma maneira completamente injusta. Um processo ilegítimo, tudo absolutamente errado. Ele morreu. Como é possível que tudo tenha acabado assim? Naquele sábado santo, vocês podem imaginar como havia tranquilidade na casa de Anás, Caifás, de todos aqueles judeus, olhando e dizendo: nossa, até que enfim, um dia tranquilo, né?
que maravilha! Olha aí que silêncio na cidade, está todo mundo em casa. Podemos respirar aliviados. Tudo voltou ao normal. E aí amanhece o domingo de Páscoa. Começa a pipocar a notícia: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele vive, ele está vivo, aqui, ali, mais ali, mais ali, mais ali. E tudo que parecia terminado renasce com uma força sobrenatural. Por quê? Deus escreve a sua história na vida dos seus santos. Quando o Salmo 2 diz que o Senhor se ri dos ímpios, ele começa dizendo: por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Por que os reis, os dominadores das terras se reúnem e conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo? Por quê? E ele diz: ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor de toda a terra. Queridos, esse riso de Deus é terrível para o ímpio. É aterrorizador. Quando o homem entende que o pecado leva vantagem sobre a santidade, ele colhe os frutos disso. Eu queria terminar a homilia de hoje lendo, a esse propósito, um trecho de São Tomás de Aquino, das questões disputadas. A questão número 5, sobre a providência de Deus, o artigo 7. Na resposta, São Tomás diz assim: a providência divina se estende aos homens de dois modos. Uns enquanto objetos da providência, a outros enquanto se tornam eles mesmos providentes, ou seja, enquanto eles, penetrando nos desígnios da providência de Deus, cooperam com Deus, tornando-se coprovidentes junto com Ele. Ora, pelo fato de que, ao providenciarem, fiquem aquém ou ajam de modo reto, são considerados bons ou maus. Pelo fato de que, ao contrário, são objetos da providência, são-lhes oferecidas por Deus coisas boas ou más. E conforme se comportam eles no providenciarem, Deus lhes provê de modo diferente. De fato, se seguirem a reta ordem no providenciar, também a divina providência segue neles a ordem adequada à dignidade humana, de modo que nada lhes aconteça que não os conduza ao próprio bem, e que tudo aquilo que lhes acontece os promova no bem. Segundo a passagem da Sagrada Escritura, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, se ao providenciarem não seguem a ordem adequada à criatura racional, mas provêm a si mesmos ao modo dos animais, isto é, como pecadores, também a divina providência os ordenará segundo a ordem que convém aos animais, de tal modo que aquilo que neles é bom ou mal não seja ordenado ao seu bem, mas ao bem dos outros, conforme diz a Escritura. O homem, mesmo sendo na honra, não compreendeu, foi comparado aos jumentos. Daí fica claro que a providência divina governa os bons de um modo mais alto que os maus. De fato,
Os maus, quando se desviam daquela ordem da providência que consiste em fazer a vontade de Deus, caem em uma outra ordem, de modo que se cumpra a vontade de Deus em relação a eles. Os bons, ao contrário, encontram-se na justa ordem da divina providência, sob ambos os aspectos. É uma questão fulgurante de São Tomás, que responde muitas questões nossas. Por exemplo, há um tempo atrás uma moça me perguntava: padre, meu primo encheu a cara, pegou a moto, foi para a rua, bateu no caminhão e morreu. Uns parentes estão dizendo que isso foi vontade de Deus que ele morresse assim. E outros estão dizendo que não é vontade de Deus que ele morra assim. Quem é que tem razão? Aí eu disse: por incrível que pareça, os dois lados têm razão. Cada um num nível diferente. Por quê? Por um motivo simples. É claro que a providência especial de Deus não quer que ninguém morra assim. Só que um santo, alguém que procura compreender a vontade de Deus, alguém que tem sabedoria, vai fazer o que é certo. Então jamais vai encher a cara. Jamais, sobretudo, vai pegar uma moto depois de fazer uma coisa dessas. Jamais vai ir para o meio da rua, numa situação... Nunca, jamais, jamais, jamais. Então, não é vontade de Deus que alguém morra assim. Porém, se uma pessoa faz tudo isso porque não é sábia, ora, existe uma lei da física que diz: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se ele colide com violência contra um outro objeto, infelizmente essa lei da física vai ser implacável para ele. E vai acabar. Porque ele saiu da providência especial de Deus. Percebem? A grande diferença que existe entre essas duas ordens, entre esses dois níveis de providência divina. Quando os homens escolhem como jumentos, têm a sorte de jumentos. Quando os homens escolhem como filhos de Deus, têm a sorte de filhos de Deus. Acontece que quando nós somos filhos de Deus, quando nós nos comportamos como santos, quando nós fazemos a vontade de Deus, queridos irmãos, eu digo para vocês uma coisa: a gente até pode errar, mas é lindo ver como Deus conserta. Já várias vezes aconteceu isso comigo. Eu fiz uma coisa com a melhor das boas intenções que estava errada. Aí, Deus foi lá e consertou de um jeito que eu falei: meu Deus, que coisa fantástica. Por quê? Quando nós estamos na retidão, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, Ele nos respalda, Ele nos protege, Ele nos guarda. E mesmo que a gente sofra, no final as coisas dão certo, porque há uma providência especial sobre nós. Agora, se nós nos obstinamos e queremos fazer a nossa vontade, se nós descemos de nível, se nós queremos ganhar vantagem e nos comportamos como os pecadores, como os homens desse mundo, como os espertalhões, como aqueles que estão por aí levando vantagem, nós podemos ter uma vantagem aparente e momentânea. Porém, isso tudo vai dar errado. Nós estamos correndo um grande risco. Vamos procurar, queridos irmãos, cooperar com o Senhor, ser santos de verdade. E jamais nos desanimemos. Jamais percamos a esperança. Nunca. Nós estamos unidos ao Senhor. E se de fato nós estamos procurando fazer a vontade dEle, de algum modo que a gente não compreende, logo ali na frente vai acontecer alguma coisa. Eu não sei o que, nem você, a gente não sabe. Mas Deus
Ele conduz os seus servos de um jeito que nem eles mesmos conseguem compreender completamente. Que nós coloquemos todas as nossas esperanças na nossa fidelidade a Deus. Que busquemos ser santos de verdade. E o resto, o Senhor nos acrescentará.